Desde o começo do Jornal do Almoço, né, que nós estaríamos com grandes referências do clima no nosso estado. Estão aqui conosco o professor Francisco Eliseu Aquino, ele é climatologista, também está aqui com a gente Marcelo Schneider, meteorologista, e Walter Colichon, que é hidrólogo. Veja que a gente tem as mais diferentes áreas aí de pensamento, de atuação também sobre o clima. Começando com o professor Francisco Aquino. Professor, a gente está num momento muito diferente no Rio Grande do Sul. Muita gente se pergunta, né? Por que antes não era assim e agora está desse jeito? Tanta mudança no clima. Para o inverno, professor, a gente pode ter mais situação extrema como o que a gente viu no outono? Bom, obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, iniciamos o inverno hoje e o prognóstico é que a gente vai ter ao longo prazo a estação, o inverno mais seco. Ainda seguiremos com períodos de chuva e, como é uma característica do inverno gaúcho, é ter um bom regime hídrico, né? É um dos estados que tem maior volume de precipitação em média durante o inverno no nosso hemisfério. Então, é previsto ainda um efeito de memória da atmosfera do El Niño, que sai de cena, mas mantendo possibilidades de, em alguns momentos, precipitação mais expressiva, considerando que a gente já entra no inverno com recurso hídrico e água no solo em excedente, né? Então, é previsto também as entradas de frentes frias, os ciclones. O inverno gaúcho sempre tem a chance de pelo menos um dia ter neve, né? Então, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa tradição. Isso é interação completa com o sistema natural do nosso estado. Mas, de fato, um planeta mais quente tornou os nossos invernos das gerações mais recentes mais mornos. Muito bem. Marcelo Schneider, meteorologista do IMET. Marcelo, o que a gente pode esperar para esse inverno agora, falando aí de temperaturas mais frias, um inverno mais quente, vai ter neve, como falava o professor Aquino agora? Bom, boa tarde, Juliano, todos da RBS. A grande expectativa nesse inverno é que a gente tem pelo menos uma diferença básica em relação aos anteriores, né? Não tem mais a influência do fenômeno El Niño. Então, o transcurso do inverno deve ser com mais características de ondas de frio chegando até o Rio Grande do Sul. No entanto, a gente ainda deve ter aquele bloqueio atmosférico em parte da região central do Brasil. Isso quer dizer que o Rio Grande do Sul ainda vai estar nessa rota, entre períodos quentes, secos, outros frios, chuvosos, úmidos e também, como a gente mencionou, os períodos de frio intenso, até com possibilidade de neve, a volta da geada, tá? Ela deve ser uma constante, ou pelo menos a ocorrência durante os próximos meses. Então essa é a principal característica. O frio que não aconteceu nesses últimos 2 anos, ele está de volta, mas esse regime de chuvas um pouco mais intensas, a gente ainda deve ter essa preocupação, Juliano, principalmente aí no norte e leste do estado, divisa ali com Santa Catarina. Isso ainda deve ser uma constante nesse inverno. Obrigado, Marcelo Schneider. Professor Walter Colichon, ele é hidrólogo e ele vai falar com a gente sobre a preocupação com os rios. Walter, a gente viu ali na projeção do Aquino, do Schneider, muita chuva, nas duas. E isso, claro, traz uma grande preocupação com os rios do nosso estado. O que a gente pode dizer dos rios para o inverno? O inverno, ele é a estação que tradicionalmente traz preocupação por conta do grau de umidade dos solos, né, que tipicamente é mais alto nesse período. Então, quando acontece uma chuva, ela já encontra a bacia com solos mais encharcados, mais saturados, e a resposta da bacia hidrográfica a esse evento de chuva, ela tende a ser mais intenso. No Rio Grande do Sul, a gente pode ter cheias e inundações em qualquer época do ano, ao contrário do restante do país, que tem uma época específica para as cheias. A gente pode ter cheias em janeiro, em fevereiro, em junho, julho, setembro, em qualquer época do ano a gente pode ter. Mas, no inverno, essa tendência aumenta e pode acontecer cheias mesmo com uma quantidade menor de precipitação. E esse ano a gente está começando o inverno talvez na pior situação possível em termos de saturação do solo, em grau de umidade já antecedente nas bacias hidrográficas, especialmente no norte, na bacia hidrográfica do Guaíba, né, do Jacuí, do Taquari. E então, nessas circunstâncias que os colegas mencionaram, que ainda vai ter chuva, a gente tem que manter um monitoramento muito intenso, porque a partir do monitoramento, se as chuvas realmente vêm acontecer, a gente vai ter que ter as condições de prever também as possíveis inundações, né, que não estão descartadas novos eventos de inundação nessas bacias. Só para a gente complementar, professor, elas podem ficar mais intensas em função de muita enchente que a gente teve agora nesses últimos meses?
Sim, pode ficar mais intenso. Na condição atual que está a bacia hidrográfica, não precisa a mesma quantidade de chuva para acontecer o mesmo evento de inundação. Com menos chuva a gente pode ainda ter inundação semelhante, de tão grande que é o estado atual da saturação da bacia, né? Professor Aquino, lá no começo do mês de maio a gente se encontrou na Defesa Civil do Estado, quando tudo tinha começado a acontecer de novo no Rio Grande do Sul, e eu lhe perguntei, este é o novo normal para o Estado? O senhor disse é. Quando a gente sabe que esse é o novo normal, o que precisa ser feito a partir de agora? Bom, temos várias tarefas, né? Pode ser pelo ponto da pesquisa, do monitoramento, ou do ponto de vista da gestão, ou da melhor comunicação com a sociedade. É importante destacar que nós entramos nesse novo normal e provavelmente esse será um dos finais de semana mais quentes no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Vai ser o junho provavelmente mais quente do estado de São Paulo. Significa que de São Paulo ao norte do Brasil está excepcionalmente quente. E como é inverno, naturalmente as frentes frias de Antártica vão provocar ou chuva ou queda de temperatura. E aí o Rio Grande do Sul volta a entrar no cenário dos eventos extremos com o novo normal. Portanto, ciência, tecnologia, informação para a futura geração é essencial para que a gente possa ganhar resiliência e passar por esses desastres socioclimáticos que tanto nos afetam. Obrigado, professor Aquino. Bom, rapidamente, Marcelo Schneider, uma preocupação. As situações vão do extremo no Rio Grande do Sul, de muita chuva a pouca chuva. Tem chance de uma estiagem ainda nesse ano? Bom, se acontecer alguma estiagem, ela é mais lá para a primavera, tá? Principalmente ali outubro e novembro são os meses de maior impacto, caso realmente o Laninha aconteça. E nos próximos dias, Juliana, a gente vai ter uma pequena amostra do que vai ser esse inverno de extremos climáticos. Próximos dias a gente, por exemplo, tem chuva amanhã sexta-feira, sábado dá uma melhorada, domingo para segunda tem uma primeira frente fria de inverno com temperatura mais baixa, depois dá uma melhorada na terça e assim por diante. Então, extremos climáticos para esse inverno. Muito obrigado, professor Francisco Eliseu Aquino, climatologista, ao Marcelo Schneider, meteorologista, e ao Walter Colichon, hidrólogo. A gente vê como essa interdisciplinaridade ela é tão importante nesse momento. Amanhã eu estou de volta aqui no Jornal do Almoço com algumas das informações que eles me passaram aqui e no primeiro JA oficialmente do inverno. Josmar e Cristina.